Olá, meninas, tudo bem? Bom, hoje não vou aparecer para vocês. Mentira, eu vou dar um oi aqui rapidinho. Ah, meu Deus. Aqui. Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco, né? Vamos falar um pouco, não, a gente vai dar continuidade àquele conteúdo de globalização que começamos na semana passada. Tudo bem? Bom, lá naquele conteúdo, lá naquele último vídeo, nós falamos sobre, deixa eu colocar aqui na tela, a globalização e seus múltiplos aspectos, né? Falamos aqui sobre essa parte do histórico da globalização, as fases do capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional. E hoje nós vamos falar um pouco sobre, deixa eu voltar aqui, as redes, né? As redes globais, que são articulações econômicas, políticas e territoriais, realizadas desde o início do século e que foram apoiadas no desenvolvimento tecnológico. É bom vocês perceberem que esses países e instituições internacionais em redes, eles se baseiam no mesmo sistema financeiro, né? Eles se baseiam primeiro numa única moeda, que é o dólar, e também no mesmo sistema financeiro, aquele chamado de bolsa de valores, né? E dentro desse aspecto de interdependência financeira, a gente tem economias, né? Só para a gente retomar, a gente tem economias mundiais, desculpe, que vão ser dependentes umas das outras, o que favorece. Pera, eu tô toda confusa aqui por conta desse slide. Sai slide, não quero você não. Volta. Problemas técnicos, isso. E que favorecem as disputas econômicas. Pronto, eu voltei aqui. Ótimo. Toda vez que a gente está falando sobre desenvolvimento econômico e sobre economia, vem um termo que é muito importante, que é o déficit democrático, né? O que seria o déficit democrático? Bom, a velocidade do desenvolvimento econômico, aliado à concentração financeira em poucas mãos, vão resultar numa lacuna democrática com baixo nível de transparência e representatividade. O que é que isso quer dizer para a gente? Toda vez que há uma concentração muito grande de riqueza na mão de poucas pessoas, o que é que cria? Desigualdade, né? Principalmente desigualdade social. Então, olha aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, são dois idosos, mas que vivem em situações sociais completamente diferentes, né? Primeiro a gente tem um idoso aqui num bairrozinho nobre, calçada bonitinha, tudo limpinho, bem arborizado, e em contraponto, nós temos esse idoso, né, que deve morar num bairro mais popular. Observem que não tem essa presença de arborização, de uma calçada uniforme, né? A gente consegue perceber nitidamente que há uma diferença social entre esses dois, e essa diferença social, ela é criada por quê? Exatamente por conta da desigualdade econômica entre os países, né? Quando um país ele se desenvolve e ele começa a concentrar riquezas em si mesmo, é óbvio que a intenção dele vai ser controlar os outros países para que ele não seja ultrapassado. Então, durante esse processo de hegemonia, né, onde aquele país ele quer permanecer no topo, as desigualdades vão ser criadas para que esse país continue sendo, digamos assim, o mantenedor, né? O país ele fica sempre numa situação de, o país nesse caso mais pobre fica sempre numa situação de dependência em relação àquele que tem concentração da riqueza. Outra coisa interessante para a gente pensar em relação à globalização é o processo de flexibilização do trabalho e os direitos trabalhistas. Ora, no mundo globalizado, o que é que acontece? A gente pede uma comida de casa, né? Dentro da nossa casa mesmo, a gente pede essa comida e ela chega na nossa porta. A gente não se preocupa de onde esse alimento veio, a gente não se preocupa quem preparou o alimento, a gente não se preocupa com quem entregou ele na nossa casa, mas todas essas funções estão sendo exercidas por pessoas. E atualmente a gente está passando por um fenômeno chamado uberização do trabalho, né? A uberização do trabalho nada mais é do que a flexibilização e a precarização tanto das leis quanto dos direitos trabalhistas. E olhem aqui nessa charge que eu trouxe para vocês, né? Os empreendedores. E aí tá aqui digamos, o rapazinho do iFood e um do Uber Eats, né? Você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? E o outro fala, eu não durmo. Claro,
Para ele ganhar dinheiro, ele precisa trabalhar a noite inteira. Então, essa ideia de que a pessoa ela não precisa de trabalho porque ela é dona da sua própria força de trabalho, ela é uma ilusão, né? Porque essas pessoas vão ter que trabalhar muito mais em situações precarizadas para conseguirem ter dinheiro. Então, uma das coisas que esses funcionários desses aplicativos de entrega não recebem são essas aqui, ó. Ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não folga no fim de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai ter aposentadoria, certo? Ele não é empregado da empresa de entrega, ele não é empregado de quem encomenda e tem situações onde a pessoa ainda aluga a bicicleta ou a moto para conseguir trabalhar. Ou seja, a única coisa que essa pessoa tem é de fato a sua força de trabalho, que normalmente vai ser mal remunerada e ainda vai arcar com todo o ônus caso ocorra algum tipo de acidente no trabalho, certo? Bom, então a uberização do trabalho, ela vai se constituir numa lógica onde não há direito trabalhista, onde não há um contrato de trabalho, onde não há previdência social e que também não há qualquer benefício, né? Nem aquela gorjeta, nem uma espécie de divisão de lucros, nem como que a gente chama? Comissão, nada disso essas pessoas têm direito a receber. Mas é assim que as empresas hoje têm crescido no mundo e a gente percebe que muitas empresas que antes eram empresas físicas têm investido na internet e vendendo apenas por meio desse tipo de negócio. Outra coisa interessante que eu estava falando sobre a concentração econômica, né? Como é que os países fazem para conseguir concentrar tanto capital? Como que eles arrecadam tanto dinheiro? Através das grandes transnacionais, né? Daquelas empresas que estão em várias nacionalidades. Elas pertencem a um único país, mas elas se espalham pelo mundo inteiro e, além disso, elas criam diversas marcas e monopolizam a produção de vários produtos, né? Isso a gente chama daquela fase da globalização, onde a economia vai estar sempre concentrada na mão de pouquíssimas empresas. Ou seja, as principais medidas relacionadas à economia, às finanças e investimentos, elas vão ser definidas por um reduzido grupo de executivos. Então, olha aqui na imagem que eu trouxe para vocês. A gente tem a Nestlé, que é dona de diversas marcas que normalmente a gente não faz nem ideia. Olha aqui a L'Oréal, a P&G, que é uma marca muito famosa, normalmente patrocina lá os sorteios no Domingão do Faustão, não sei se vocês já viram, né? E aí eles são donos de muita coisa, da Pampers, da Gillette, eles são donos de diversas outras marcas, Head Shoulders, Sorriso, todas essas marcas que normalmente a gente consome e não sabe qual que é a multinacional que está por trás dela. Além disso, a gente tem a Johnson Johnson, tem o Kellogg's, tem a PepsiCo, a Coca-Cola, a Kraft, né? Ou seja, pouquíssimas empresas que se ramificam, né? Criam outras marcas com outros produtos e a gente acaba consumindo, às vezes, vários produtos dessa mesma empresa sem saber que ela é do mesmo dono, ou seja, sem saber que tem um único empresário lá em cima determinando aquilo que a gente está consumindo. Esse é um também dos aspectos muito importantes da globalização. Bom, além de tudo isso, de toda essa concentração, o processo de globalização, ele também cria uma divisão internacional do trabalho, né? O que é essa divisão internacional do trabalho? Nada mais é do que uma divisão de tarefas, digamos assim, né? Numa casa, cada pessoa tem uma tarefa, digamos. O pai normalmente fica responsável por ir trabalhar e pagar as contas, a mãe por cuidar da casa, isso dentro de uma lógica de uma sociedade patriarcal. Mas normalmente acontece dessa forma, né? Há uma divisão de tarefas dentro de casa. Normalmente o irmão mais velho tende a fazer mais coisas e o irmão mais novo menos coisas. É mais ou menos a mesma coisa no mundo. Então a gente tem países que vão ser responsáveis pela produção de alta tecnologia, pela inovação, pelas patentes, pelas pesquisas científicas, pelos melhores centros universitários do mundo. Mas existem outros países que serão responsáveis, por exemplo, pela produção de matéria-prima, como o caso do Brasil, onde a gente produz principalmente produtos primários para exportação, né? Em relação à hegemonia científica,
a gente tem, dentro dos países ditos desenvolvidos, uma especialização muito grande em relação à elaboração de bens industriais, né? Além de serviço e comércio, que vai atribuir um valor agregado muito grande para esses países, né? Então, por que é que eles conseguem ganhar muito dinheiro? Porque eles produzem produtos com alto ticket, com alto valor agregado. Então, quando a gente pensa no iPhone, por exemplo, que é um celular de última geração, o iPhone 11. Quanto que custa um iPhone para a gente no Brasil? R$ 5.000, né? Provavelmente o preço de custo dele não foi esse, mas é isso que as pessoas pagam para ter acesso a esse produto. E esse dinheiro, ele vai para a empresa Apple, mas vai também para a arrecadação de impostos lá dos Estados Unidos, e é por isso que esse país tem tanto dinheiro, né? Porque ele consegue, além de criar uma hegemonia política, criar também uma hegemonia que a gente chama de científica. Já aqui no Brasil e em outros países periféricos, o que é que vai acontecer? A gente vai ter, como eu falei anteriormente, vai ser responsável pelo fornecimento de recursos naturais que vão estar baseados, primeiro, no extrativismo, ou seja, nessa relação de extração de bens naturais, né, da natureza, e também a produção industrial. Mas essa produção industrial, ela vai ser sem o domínio de tecnologia. Ou seja, a produção industrial que a gente tem no Brasil hoje é uma produção industrial que serve simplesmente para montar peças. A gente não desenvolve a tecnologia. Então, por exemplo, quando a Ford cria um carro e esse carro é montado no Brasil, não quer dizer que a gente está desenvolvendo a tecnologia do carro. A tecnologia está sendo importada de outro país. E o que é que a gente está fazendo no Brasil? Pegando todas as peças e juntando, certo? Então, é importante que isso fique bem nítido na mente de vocês. Os países desenvolvidos são aqueles ditos países centrais que vão estar responsáveis pela criação das tecnologias. Os países periféricos, ou seja, aqueles países mais afastados, tanto do continente europeu quanto do continente norte-americano, eles vão estar sempre atrelados à produção de bens agropecuários, baseados no extrativismo, e na produção industrial, porém sem o domínio de tecnologia. E cabe ressaltar que há uma exceção, né? Cabe ressaltar que lá os países da Ásia, principalmente do Sudeste Asiático, a China, o Japão, Índia, são países que vêm desenvolvendo tecnologia, a Coreia do Sul vem desenvolvendo tecnologia para o mundo e vem aí se configurando, e vem aí se configurando dentre os países hegemônicos, né? Digamos assim, em relação à produção de tecnologia. Foi para concluir essa aula, cabe a gente falar que em relação a tudo isso, a todas essas informações que eu estou trazendo para você, há uma priorização na educação e na pesquisa científica, né? É muito comum que em todas as partes do mundo essa priorização aconteça de alguma forma, porque é essa conquista tecnológica que vai contribuir para a liderança no desenvolvimento comercial internacional, principalmente lá na formação dos blocos econômicos mais sólidos. Então, lembre-se, no mundo econômico capitalista que nós vivemos hoje, a formação dos blocos econômicos, né, como o NAFTA, como a União Europeia, BRICS, Mercosul, e esses blocos, eles servem para quê? Para que haja um desenvolvimento comercial nesses países. Mas para isso ocorrer, é primordial que haja uma prioridade em relação aos investimentos, tanto na educação quanto na ciência, né? Porque é esse desenvolvimento científico que vai fazer com que esses países consigam criar novas tecnologias e com isso consigam contribuir para o desenvolvimento comercial dos seus territórios. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido. Falei um pouquinho rápido, né? Mas é para a aula não ficar muito extensa. Deixa eu ver se eu já falei aqui sobre a exploração já. Globalização é um tema muito importante para vocês esse ano. Leiam o módulo, deem uma olhada lá no Google Drive. Tem muita coisa interessante para vocês que eu coloquei. Estou sentindo falta, tanto de Júlia quanto de Simoa, viu? Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem para mim lá no meu Instagram, @profisabela, ou aqui nos comentários do YouTube. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!